Meu querido irmão e irmã, aqui é o Padre João Batista, Paróquia do Prado. Minha alegria de mais uma vez participar deste programa Catequese e Vida. Quero abraçar a equipe da Pascom e também a irmã Benedita, que está hoje com vocês aqui no programa Catequese e Vida, abraçar as nossas comunidades, nosso povo de Deus, das famílias, nos bairros, nas pastorais e grupos da nossa Paróquia do Prado. Depois de uma quaresma intensa, com muitas celebrações, vias sacras também vivenciadas nos bairros e nas comunidades, tantas missões realizadas, o atendimento das confissões também, os mutirões de reconciliação, todo o esforço da campanha da fraternidade no sentido de abrir os nossos olhos para a realidade e o desafio da educação para o amor, da educação humanizadora, da gente aprender a falar com sabedoria e ensinar com amor, formando os nossos jovens, nossas crianças e nossas famílias para a construção do reino de Deus. Foi toda uma caminhada bonita nesta quaresma e agora nós chegamos ao ponto culminante, a Semana Santa. Eu, inclusive, ontem mandava para todos os grupos da paróquia um recado importante que eu quero repetir aqui. Vocês celebraram as vias sacras, vocês celebraram os roteiros da campanha da fraternidade nos bairros e comunidades, e vocês fizeram jejum, oração, penitência. Tudo isso era preparando para esta semana que neste domingo de Ramos nós iniciamos. Então, não adianta fazer toda essa caminhada e agora transformar a Semana Santa num feriadão. Então, o grande apelo que eu quero começar a fazer hoje a você que está nos ouvindo é abrir os olhos e enxergar a beleza, a profundidade e a grandeza desta semana que nós vamos começar amanhã nas nossas celebrações e na nossa vida cristã. Repito, é a semana mais importante na vida de cada cristão e de cada família que quer ser de Cristo. Não é um período de feriadão, apenas da gente receber visitas, fazer festinhas em casa, nos balneários, nos açudes, ou mesmo ir para baladas noturnas, como se fosse um dia de folga qualquer. Não, meus irmãos, nós somos cristãos, batizados, e para nós Jesus Cristo tem um valor fundamental. A nossa amizade com Ele e o nosso encontro com Jesus transforma a nossa vida por inteiro. Então é isso que você tem que começar a se perguntar hoje, se preparando para uma semana realmente santa. Se Jesus é para mim e para minha família alguém tão importante e fundamental, se Jesus é o centro da minha vida e da minha família, e por isso eu sou cristão, então eu vou acompanhar os últimos passos de Jesus neste mundo. Eu vou celebrar a memória do seu sofrimento, da sua entrega, da sua doação para salvar a humanidade. Eu vou acompanhar Jesus na sua dor, na sua solidão, no seu abandono, no seu suplício. Eu vou morrer com Cristo para o pecado e eu quero ressuscitar e vencer com Cristo, celebrando a Páscoa do Senhor e a Páscoa na minha vida também. A passagem, a transformação, a saída da escravidão do pecado para a liberdade do reino de Deus. Isso tem que ser claro na nossa cabeça, na nossa consciência. E eu peço a você que está nos ouvindo, explica isso para os jovens, explica isso para as crianças, conversa sobre isso junto com a sua família, para que a catequese aconteça e o entendimento aconteça na prática, na vida comunitária, e a gente pare de fazer da Semana Santa uma semana qualquer ou um simples feriadão. Está na hora da gente acordar para o sentido verdadeiro desta semana. Algum pagão, alguém que nem é cristão ou não entende disso e faça da Semana Santa um feriadão, bom, nós não podemos impedir que se faça assim. Mas para quem é cristão e batizado, aí não. Aí a gente tem que exortar, lembrar e conscientizar do valor e da importância desta semana tão abençoada na vida dos cristãos e na vida da igreja.
Amanhã, domingo, nós estaremos começando com o Domingo de Ramos. O que significa o Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos é quando Jesus entrou pela última vez em Jerusalém, a capital, a cidade onde estava o Templo Santo de Deus. Era lá onde o povo se reunia para as grandes celebrações da sua fé. E Jesus foi muitas vezes a Jerusalém, desde criança, levado pelos seus pais, Maria e José. Agora, Jesus, pela última vez, chega em Jerusalém, já adulto, já com seus discípulos, já completando a sua missão pública. E ao chegar para entrar na cidade, ele é acolhido fervorosamente pela multidão que esperava a chegada do Messias. É esse momento que nós recordamos na missa e na celebração do Domingo de Ramos. Nós fazemos a procissão com os ramos, trazendo à memória aquilo que aconteceu há 2000 anos, lá em Jerusalém. Hoje, no nosso lugar, na nossa comunidade, na nossa paróquia, nós também nos reunimos num lugar fora da igreja, com ramos nas mãos. Estes ramos simbolizam o desejo e a aspiração pela paz e a acolhida do Messias. E nós fazemos um percurso, uma procissão com Jesus. E ao entrar na igreja, ao entrar no templo, nós vamos ouvir todo o relato do que aconteceu a partir dos evangelhos e também vamos escutar, na proclamação solene do evangelho do dia, a narrativa da paixão do Senhor. O que é essa narrativa da paixão? É o relato que o evangelho faz completo do momento em que Jesus é colocado diante de Pôncio Pilatos, tendo sido preso, ele vai ser julgado, finalmente condenado à morte e levado ao Calvário. E lá ele é crucificado e entrega a sua vida por nós. Tudo isso nós vamos celebrar durante a semana. Nós vamos trazer à memória esses últimos momentos de Jesus durante a semana, mas já no Domingo de Ramos, a gente relê toda a narrativa da paixão do Senhor, para que ela esteja diante dos nossos olhos, nos ajudando a entender que nós estamos com Cristo na dor, no sofrimento, na entrega, no sacrifício e também no renascimento, na ressurreição para uma vida nova. Então é isso que nós celebramos propriamente no Domingo de Ramos. Essa celebração abre a grande Semana Santa. Você leva os ramos para casa. Normalmente as famílias costumam colocar nas portas das casas estes ramos para simbolizar este sentido cristão de estar recolhido em oração, em jejum, em penitência, acompanhando Jesus. Durante a semana, o convite para que a gente continue neste espírito de reconciliação e de recolhimento e oração, momento em que as famílias podem fazer rodas de conversas, ler o Evangelho, contar a história de Jesus para as crianças e os jovens, quem sabe hoje em dia com o recurso da internet, colocar filmes sobre a vida de Jesus, tem tudo isso disponível no YouTube, tanto em desenho animado para criança, quanto filme mais para adulto, tudo isso pode ser colocado em casa. Eu convido você a trazer seus filhos, suas crianças e jovens para acompanharem isso e assim relembrar o que aconteceu e entender a importância dessa vida doada de Cristo para a nossa vida, para a nossa salvação. Na quinta-feira desta grande Semana Santa, nós nos reunimos novamente na igreja. Será às 7h da noite na Igreja do Prado. É a chamada Quinta-feira da Ceia e Lava-Pés. Nós vamos novamente recordar a última refeição de Jesus com seus discípulos, quando ele vai a um lugar chamado Cenáculo, e ali ele celebra esta última refeição, instituindo o sacramento da Eucaristia e do sacerdócio, e consagrando os primeiros sacerdotes, consagrando a comunidade, a igreja, para que ela seja perpetuadora da memória de sua entrega e de sua doação ao mundo. Por isso Jesus vai pegar o pão, vai dizer: tomai, comei, este é meu corpo.
Jesus vai tomar consigo o cálice com vinho e vai dizer: tomem, bebam, este é o sangue da nova e eterna aliança derramada para a salvação do mundo. E ao celebrar aquela refeição dessa forma, Jesus vai dizer: façam isto em memória de mim. Por isso, todas as comunidades de cristãos, nesta Quinta-feira Santa, recordam esse momento de despedida, recordam este tesouro do sacramento da Eucaristia que Jesus deixou para nós, o pão e o vinho consagrados, a sua presença real que alimenta, que nutre e fortalece a igreja até hoje e sempre será assim. E recorda também a instituição do ministério sacerdotal, daqueles que, consagrados pelo Senhor, irão reunir e presidir o culto eucarístico e as comunidades que celebram diariamente o sacrifício do Senhor. Então, a quinta-feira, meus irmãos, recorda esse momento, esta última refeição, esta despedida de Jesus. Naquela mesma noite, após concluir esta refeição, Jesus vai para um lugar chamado Horto das Oliveiras. Lá ele vai agonizar, suar sangue e pedir aos discípulos que o acompanhem em oração, porque ele sabe que está chegando a sua hora de morrer, de entregar a sua vida. E de fato, ainda naquela noite, Judas chega com os soldados e com um beijo ele entrega Jesus aos seus inimigos. Jesus é preso, capturado e levado ainda naquela noite para a prisão. Meus irmãos, nós, depois da celebração da ceia e lava-pés também, porque naquele momento Jesus lavou os pés dos discípulos e ensinou o mandamento do amor e do serviço. Depois daquela ceia e lava-pés, Jesus foi para o Horto das Oliveiras e estava em profunda oração, entregando sua vida ao Pai. Por isso a gente faz também uma procissãozinha, vai para a capela menor da paróquia e com todo o povo de Deus a gente faz um momento de adoração eucarística, acompanhando Jesus na sua agonia e na sua oração intensa. Na madrugada de quinta para sexta, a gente pode fazer vigílias, orações, sempre nessa união com Cristo. Olha que bonito, meus irmãos e irmãs. Jesus pediu aos seus discípulos naquela noite: rezem comigo, minha alma está triste, sufocada, angustiada, rezem comigo. Foi o pedido de Jesus e isso está no Evangelho. Por isso, a nossa tristeza ao perceber que tantos cristãos, numa noite de quinta-feira, véspera da sexta-feira da paixão e da morte de Jesus, quantos cristãos, infelizmente, não entendendo a profundidade desta noite, vão para festas, baladas, farras, como se isso fosse uma noite véspera de um feriadão. Só isso. Imaginem vocês a contradição que isso representa. Uma absurda contradição. Que alguém que não seja cristão faça isso, repito, nós vamos até, quem sabe, compreender. Mas que um cristão batizado faça isso, não justifica. Então eu peço mais uma vez às famílias que estão me ouvindo, avisem isso, informem, eduquem os seus filhos, jovens e crianças, para que esta noite de quinta-feira não seja uma noite de profanação, não seja uma noite de desrespeito à nossa fé, à nossa tradição religiosa, e não seja uma noite de agressão ao coração sofrido de Jesus, que é relembrado para nós nesta agonia do horto. Na sexta-feira, nós, durante a manhã da sexta, costumamos rezar em família ou na comunidade, via sacras, sempre acompanhando Jesus que está preso, Jesus que está sofrendo, Jesus que está sendo condenado. Às 9 da manhã, segundo o relato do Evangelho, colocam o madeiro sobre os seus ombros e ele vai carregando pelas ruas de Jerusalém. É o caminho do sofrimento. Por isso a via sacra. Meio-dia, Jesus chega ao Calvário. Naquele momento eu convido você a rezar com a sua família, quem sabe o texto da misericórdia. Naquele momento Jesus é pregado na cruz. E a cruz é erguida e ele fica asfixiando, morrendo, agonizando, de meio-dia até as 3 da tarde.
às 3 horas